Meus amigos, eu lendo o jornal essa semana me dei conta, uma manchete tem assim: Dilma quer dobrar renda per capita até 2022. Eu evidentemente fui ler aquela matéria, e não é que realmente num discurso para uma plateia de prefeitos, ministros, empresários no Rio Grande do Sul, a Dilma fala sobre o ano 2022, porque é o ano que o Brasil vai completar 200 anos de independência. E diz, de uma maneira tão simples, e diz o seguinte: se vocês me perguntarem qual é o meu objetivo é dobrar a renda per capita do Brasil até 2022. Coisa bela, mais nada, não disse como e como fazer isso, etc. Muito bem, fiz as contas e daqui até 2022 são 9 anos. Então, com isso, significa o seguinte: para ter uma renda per capita dobrada, se a população do Brasil não crescer absolutamente nada, permanecer até lá, o que é impossível, o crescimento da economia deveria ser, em média, 8% ao ano. 8% ao ano, crescimento chinês. Muito bem. E aí você diz, poxa, será que a Dilma tem bases para traçar um objetivo desse? Vamos ver. Quanto foi que ela cresceu no primeiro ano do governo dela? 2,7%. Quanto foi o crescimento no segundo? No crescimento do segundo foi 0,9%. E agora, nesse ano que nós estamos, ela e o Guido Mantega, que o Brasil, aliás, só cresce nas previsões do Guido Mantega, estão prevendo aí 3%. Eu creio que não vai chegar a 3%, mas talvez chegue, porque ela vai colocar dinheiro, porque ela está precisando ser candidata à reeleição dela. Muito bem. Se não crescer isso, ela não será candidata. Eu tenho a impressão que o Lula vai substituir. Eu estou quase certo que em 2014 o candidato a presidente do Brasil será o Lula, porque a economia está em pandarecos e vai ficar pior. Porque se ela não chegar a crescer 3%, ela vai querer ainda fazer muito mais bagunça na economia, tentando fazer a economia crescer de qualquer maneira. E não vai conseguir, tá certo? Isso é uma grande chance, inclusive, para a oposição ganhar as eleições de 2014, mesmo com o Lula lá. Então, o que você olha é o seguinte: nós somos dirigidos, primeiro, no início do século XXI, um século que é chamado século do conhecimento, revoluções tecnológicas acontecendo, onde se procura excelências educacionais, excelências com experiência para dirigir países ou empresas, etc. Procura as pessoas mais educadas, com melhor informação. O brasileiro achou de colocar como presidente do Brasil um analfabeto. Era de esperar alguma coisa. A mim, eu não estou frustrado, porque eu sabia que ia dar no que está dando aí. Esse analfabeto, na sua visão, que é uma visão muito medíocre, que a visão dele não chega nem no nariz. Já pensou qual é a visão que Lula tem de mundo? Qual é a visão que Lula tem de globalização? Qual é a visão que Lula tem de desenvolvimento de tecnologia? Para onde é que o mundo está indo? É zero. Aliás, é negativo. Tanto é que ele vê na Dilma uma grande administradora, uma durona. E nós estamos vendo aí que a administradora falhou. Ela não é uma administradora, porque o que está acontecendo é um verdadeiro caos na administração da economia brasileira. Não é um dos maiores problemas do Brasil no momento, chama-se gestão. Tudo dá errado, não se tem controle de nada. O programa dela, Minha Casa Minha Vida, está um verdadeiro buraco, ninguém sabe o que está acontecendo ali dentro. O PAC não anda.
é essa a grande administradora? É esta durona? Não casa bem com esse perfil. Então, meus amigos, esta mulher que chega numa reunião e diz isso, ou ela é verdadeiramente incompetente, porque ela nem pensou no que estava dizendo, é uma irresponsável, e isso faz parte de promessas de campanha dela, e é um tremendo cara de pau, não é? Porque imaginar que o Brasil possa crescer 8% se a população não crescer, ao ano, em média, daqui até 2022, é muita falta de competência. Primeiro porque o Brasil está crescendo aí do jeito que nós sabemos que está crescendo. Segundo, a própria conjuntura mundial está mostrando que o crescimento daqui para frente vai ser um crescimento pequeno, não vão ter crescimento muito longo. Inclusive a China, eu acho que vai ter que contentar aí uns 5%, 6%, 7% nos próximos anos. Eu acho que a coisa está ficando difícil. Primeiro, como será o novo governo do Brasil? Nós temos chance de ter mais 4 com a Dilma, que será um desastre total. Ou o Lula, que não será diferente também. Agora, tem uma coisa que é pior ainda, Marina Silva. A Marina Silva ser candidata a presidente do Brasil é um absurdo. É uma falta de simancol. Qual é a base do currículo que a Marina tem para ela querer ser presidente do Brasil? Quais são os conhecimentos dela, a experiência dela para ela ser presidente do Brasil? Eu acho que o problema dela é porque ela olhou para o Lula. Se o Lula pode ser, se a Dilma pode ser, eu também posso ser. Mas se você olhou para o Lula, Marina, e eu te peço que dê uma olhada de novo, e para a Dilma, veja o que está acontecendo. E isso tudo, Marina, significa falta de capacidade. Você imagina, Marina, que essa Dilma Rousseff diz que a economia é dela. Ela que toma conta da economia do Brasil. E você sabe que ela é economista, se disse e mentiu dizendo que era PhD e não era PhD. Então, você vê o problema da inflação no Brasil. Ela não quer controlar a inflação no Brasil. Porque, de fato, para controlar a inflação no Brasil, tem que aumentar a taxa de juros. Isso para o governo Lula petista é um desastre, porque sempre combateram isso. Disseram que é questão de vontade política. Ela não quer fazer isso para não perder votos. Então a inflação vai aumentar sim, se não fizer. Tá certo? Ela está querendo sempre fazer com que um controle de inflação que não provoque nenhum mal-estar nos seus eleitores. Ou seja, controlar a inflação, né? A estabilidade de preço, sem diminuir o déficit público. E a pessoa, se ela tiver que diminuir o déficit público para controlar a inflação, vai diminuir recursos para os programas sociais que dão voto para ela. Se aumentar a taxa de juros, ela vai ficar nisso. E o crédito, se ela tiver que reduzir o crédito para que haja uma redução na inflação, vai afetar os eleitores dela. E por isso, nós estamos eu chego à conclusão que não vai haver nada disso. Ela não vai reduzir o déficit, ou seja, as despesas não vão ser reduzidas, não vai aumentar a taxa de juros. Se aumentar, vai dar um pouquinho só para justificar a independência do Banco Central e mais nada. E o crédito vai continuar do jeito que está. Então a nossa inflação vai galopar. E com isso as coisas vão ficar pretas para o lado dela. Não só para ele, para o lado dela. Porque eu tenho a impressão que com a inflação alta, nem ela nem o Lula serão reeleitos. Ok? Muito